Na semana passada, ela trouxe para nós o setor farmacêutico para a gente conversar. Acabou faltando algumas empresas desse setor. Então, Paola, te peço agora para a gente retomar a conversa sobre o setor farmacêutico, falando sobre RD Saúde, Panvel e também Profarma, por favor. Vamos lá. Setor de saúde é um setor que fatura mais ou menos uns 200 bilhões de reais por ano. Então, um setor bastante relevante, Sandra. Com o envelhecimento da população brasileira, a gente vai precisando cada vez mais de medicamentos. Então, só para dar um número aqui, uma pessoa com mais de 60 anos, ela gasta em média 4 vezes mais que uma pessoa ali ao redor dos 18 anos na farmácia, né? Então, o Brasil está envelhecendo, né? Nossa pirâmide etária ali tá ficando mais gordinha, né? Antes ela era achatada assim, tá ficando mais gordinha e crescendo mais no topo. Então, é um segmento que é muito atrativo, sim. Ele cresce aí uns 10%, 12% ao ano. E como você muito bem pontuou, as maiores empresas são as listadas, né? Salvo uma exceção pontual da DPSP, que é a única que ainda está com capital fechado. Mas a RD é de longe a maior das empresas. E ela assustou um pouco a gente ali nos resultados do primeiro trimestre, Sandra. A RD, não sei se vocês se recordam, mas no dia do call do primeiro trimestre, a ação caiu uns 20%, se eu não me engano. E foi muito porque o novo CEO trouxe um cenário ali um pouco mais pessimista. Foi a primeira vez que a empresa reportou ali uma contração, né, no seu lucro ano contra ano. E aí o que está acontecendo na realidade, né? Parece que a competição dessa parte de higiene e beleza com os grandes marketplaces, então eu estou falando de Mercado Livre, de Amazon, até desses chineses aqui que estão ganhando bastante espaço aqui no comércio online também, e está ficando muito difícil competir com esses caras. Resultado: quando a gente vê a margem ali do principal player da indústria caindo, qual que é a nossa intuição, né? De falar, poxa, se para ele tá ruim, imagina para os menores, né? Então a gente tem listados também Drogarias Pague Menos, até que reportou ontem. Sim. Nós temos a Panvel, que é uma empresa muito forte na região sul do Brasil. Temos a Demil Farmacêutica, né? Que é um IPO mais recente ali, que saiu dentro da Profarma. Mas, olhando ali, tateando um pouco mais o mercado, Sandra, até com o resultado da Pague Menos, que já saiu o segundo trimestre, a gente vê que os players menores não estão sofrendo tanto quanto a RD. Então, o que me leva a crer que é uma questão mais pontual ali do líder de mercado, da sua estratégia, e que ainda existem algumas boas oportunidades. Aí, se quiser, a gente pode explorar cada uma delas. Claro, vamos explorar. Pode ir, Paola. Então, tá bom. Bom, Pague Menos é uma empresa que teve uma troca ali de CEO, né? Assumiu o Jonas Marques, deve ter 1 ano e meio, mais ou menos. Achei muito interessante, porque é o único CEO que eu conheço que é um psicólogo, Sandra. Nunca tinha visto, né? Em geral, são executivos de finanças ou de vendas que acabam tocando as empresas. E ele é um cara com muita energia. Tá trabalhando... Que legal, Paola. Ele deve ter outra sensibilidade na hora, né, de administrar. Totalmente outra sensibilidade. Você vê, inclusive, o discurso. O discurso, uma frase que ele falou hoje, não sei se foi exatamente essas palavras, mas o sentido era de que as pessoas mais felizes lucram mais, né? Fazem a empresa lucrar mais. Fala que o resultado segue o comportamento. Foi a frase que ele usou. Então, ele tem um trabalho, assim, de visitar as lojas, uma escuta muito ativa, que, em geral, é difícil, né? Executivos ali que estão no topo, eles estão muito mais numa posição de falar o que tem que fazer do que, de fato, escutar. Só que o funcionário que está na ponta ali, ele sabe quais são os problemas que precisam ser endereçados. Então, esse cara tá tirando, assim, leite de pedra pra gente colocar ali num português mais vulgar. E ele conseguiu entregar um crescimento de 18%, ano contra ano, simplesmente elevando o faturamento das farmácias. Então, não foi um crescimento que a gente diz que é comprado, né? Com a abertura de novas lojas. Ele fez lojas antigas, já existentes, faturarem 18% a mais, Sandra. Não Olha é fácil. que impressionante. Impressionante. E aí, isso está se traduzindo ali para a última linha. É uma empresa que passou uma fase ali de prejuízos, então era uma empresa ali bem desvalorizada, né? Uma ação bastante descontada, e agora, finalmente, ela começou a lucrar. O que a gente precisa olhar nessa tese aqui para a gente ganhar dinheiro com ela, né? É uma ação que ainda está com muita alavancagem. Então, uma empresa que tem mais dívida. Se a gente lembrar um pouquinho do histórico dela, eles fizeram uma aquisição grande no passado, compraram a Extra Farma e depois os juros subiram. Eles compraram naquela época que os juros eram 2% ao ano, o juro foi de 2 para 14%,
rapidamente e a alavancagem ficou muito grande, ela incomoda um pouco. Então, se essa empresa seguir nessa toada de crescimento, ela vai desalavancar. Se ela desalavancar, essa ação vai subir, Sandrinha. Obrigada, viu, Paola? Eu até separei uma matéria para a gente conversar mais sobre Pague Menos, porque, como você disse, reportou o balanço. Pague Menos atinge receita bruta de 4 bilhões de reais no segundo trimestre de 2025. A rede de farmácias Pague Menos divulgou na noite desta segunda-feira, dia 4, então na noite de ontem, uma receita bruta de 3,97 bilhões de lucro líquido ajustado de 60,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, impulsionada pela sua expansão de vendas em todas as regiões. A companhia registrou crescimento na venda média mensal por loja. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento da receita bruta foi de 18%. O lucro líquido subiu 36,2%. O EBITDA ajustado, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, indicador de resultado operacional, foi de 244,1 milhões de reais no trimestre, aumento de 37,8% em relação ao segundo trimestre de 2024. Paola, o que o investidor tem que ter no radar quando ele pega uma matéria como essa? Qual que é o dado que mais chama a atenção quando a gente pensa no setor de saúde, no setor farmacêutico, no caso aqui de Pague Menos? Um dado muito importante para a gente acompanhar aqui são as vendas por loja, Sandra. Então, só para dar uma ideia da discrepância que existe nesse setor, a RD, né, que é dona das farmácias Droga Raia e Drogazil, ela fatura mais ou menos 1,2 milhão por mês por loja. Pague Menos, depois desse trabalho excelente, está faturando ali mais ou menos 800 mil reais por loja. E um farmacêutico independente, sabe quando você tem aquele senhorzinho do jaleco branco ali na farmácia pequenininha no interior da cidade? Essas farmácias pequenininhas, elas faturam de 100 a 200 mil reais por mês. Então, é um jogo de faturamento esse aqui. O aluguel por loja não é tão diferente. A folha de pagamento não é tão diferente assim de uma loja para outra. Agora, se você fatura mais, isso vira lucro lá na última linha. Então, Jonas Marques falou até no call nesta manhã que ele montou ali o Clube do Milhão e ele faz calls diários ali com os gerentes de farmácia para ajudar esses caras, esses gerentes de loja, a alcançarem um faturamento mais elevado. E aí é um trabalho muito de ajuste fino ali, eles estão calibrando o mix, pegando as demandas, perceberam, por exemplo, que pacientes crônicos chegam lá com uma receita para comprar medicamentos para 3, 4 meses. Às vezes o estoque da loja só tem 2 caixinhas, mas o cliente queria 4. Então ele perdeu uma venda, né? Ele vendeu 2 caixas, mas deixou de vender outras 2. Então estão fazendo uma série de ajustes ali, ouvindo muito as demandas da loja para tentar subir esse faturamento, Sandra. Obrigada, Paola. A gente comentou um pouco sobre RD Saúde, passamos por Pague Menos. O seu olhar agora, Paola, com mais atenção para a Panvel e para a Farma, só para a gente arrematar. Eu sei que você já passou por essas duas, mas para a gente fechar esse setor, por favor. Perfeito. A Panvel é uma empresa que está num momento bem legal. Então, diferente da Pague Menos, que tem uma alavancagem bastante elevada, a Panvel é uma empresa que tem uma alavancagem bem baixinha, bem controlada. As empresas do Sul, elas são bastante conservadoras, né? São empresários ali que têm muito essa barriga no balcão, que são bastante diligentes. Eu, particularmente, sou do Sul, tenho um viés ali com empresas sulistas. Eu acho que eles realmente são muito bons empresários. E é uma empresa que também está crescendo. Assim como a Pague Menos, é uma empresa que desde o seu re-IPO ali, onde ela captou ali mais ou menos 1 bi de reais, é uma empresa que vem expandindo a base de lojas. Então, eles estão abrindo ali algo como umas 50 lojas por ano. Então, vão seguir nesse ritmo aí mais uns 3, 4 anos. E dado que uma farmácia nova ali leva uns 4, 5 anos para maturar, existe um crescimento mais acelerado nesses anos iniciais. Então, nós temos muita segurança para dizer que a Panvel não só está crescendo hoje, mas que ela ainda deve ter aí pelo menos uns 2, 3 anos bons de crescimento. Em termos de margens, ela é parecida com a Pague Menos, com a vantagem de que com menos dívida, a lucratividade dela é mais elevada. Então, essa é uma ação muito boa para a gente ganhar exposição aos segmentos de farmácias hoje, Sandra.